Ok, como prometido, aqui estou eu novamente com vocês, tá? Sou Alexandre Dachan, perito forense, especialista em táticas defensivas e vim aqui trazer para vocês uma história, uma situação que ocorreu, que isso tem tudo a ver com a nossa aula passada, né? Vocês lembram aí que nós tivemos uma breve comunicação nas aulas passadas e eu vou estar passando para vocês aí uma situação que é muito importante saber. Quando eu falo sobre consciência situacional, eu estou dizendo que você deve conhecer tudo que tem ao seu redor, saber utilizar todo tipo de ferramenta para se proteger. Pessoas, amigas e amigos, quando se trata de eu proteger a minha vida, tudo vale, tá? Muitas das vezes, os praticantes marciais, existe artes marciais melhor e mais eficiente na rua do que outra? Sim, existe lutas que trabalham mais detalhadamente determinadas reações em la calle, em la rua, tá? Na rua, determinadas artes marciais, como o Muay Thai, por exemplo, ele é muito eficiente se a pessoa souber usar os cotovelos e a joelhada, então ela sai muito facilmente de qualquer tipo de ameaça. Cotovelos são armas muito contundentes, né? Cotovelos e joelhadas são armas muito contundentes. Por exemplo, o soco giratório do Muay Thai é muito violento e na maioria das vezes pode nocautear qualquer tipo de oponente, até mesmo grandes profissionais, tá? Grandes profissionais do mundo dos esportes, em algumas confederações, não aceitam o soco giratório, justamente por ser muito assim, surpresa, é isso aí. Artes marciais, ou digamos, defesa pessoal, ela funciona quando você surpreende o oponente, não quando você é surpreendido. Por isso, na maioria das vezes, quando nós somos surpreendidos com uma determinada ameaça, a gente fica mais ou menos assim, sem saber o que fazer, você perde o controle ali desse momento, porque simplesmente você foi o quê? Você foi surpreendido. Então, a defesa pessoal urbana, a defesa pessoal na rua, ela se prevalece muito desse ponto, porque ele não espera, o oponente, o agressor, ele não espera que você venha reagir, é a melhor coisa que tem, tá? Existem outras lutas, como o jiu-jitsu, por exemplo, ótimo para imobilizar, para reter ali o oponente, para fazer uma submissão mais favorável aí numa situação de rua. Sim, o jiu-jitsu é uma luta perfeita para la calle, para a rua, tá, gente? É perfeito, porém, existem algumas situações que nós chamamos de regras que cegam, né? Existe o costume do desportista, do praticante marcial, desculpa aí que tem gente me ligando aqui, existem muitos erros, ou digamos, falta de cuidado. Quando você pratica uma arte marcial, você tem que entender que você está debaixo de determinadas regras. Você acha que uma pessoa que está praticando um jiu-jitsu, por exemplo, dentro de uma academia, você pode numa academia ali pegar e de repente enfiar o dedão no olho do cara e cegá-lo? Porque quem está cego não tem... Quem está cego ou quem perde a visão, ela não tem como ser violenta. Essa pessoa que perde a visão, ela não tem como te agredir, porque ela não está te vendo, ok? Então, tipo assim, eu posso fazer isso numa luta de jiu-jitsu? Não. Então existe uma regra, ó, você não pode chutar o testículo, você não pode dedo no olho, você não pode pôr a mão na garganta, não é? Então, essas regras que são às vezes depositadas na cabeça do aluno ali que está praticando, aquilo fica ali durante muito tempo, porque ele não tem noção de rua, ele não tem noção do que vai usar na rua, então ele fica ali debaixo daquelas regras eminentes. Ah, tem que pegar o kimono, tem que ser com o kimono, outros já são sem kimono, mas não vale soco, mas não vale cotovelado. Então, tem várias coisas que limitam o artista marcial expandir a sua consciência em combate, que quando ele chega na rua, ele pensa que está na academia. Esse é um dos grandes erros de forma geral. Claro, evidente, isso não é novidade nenhuma que eu estou falando aqui. Isso, qualquer mestre de luta pode te ensinar isso, tá? Mas já vimos aí diversas vezes praticantes de jiu-jitsu, praticantes de artes marciais, que às vezes se acha e acha que já sabe de tudo, já tem um bom conhecimento marcial, aí vai pra rua, aí uma pessoa bem simples puxa uma faca. Uma pessoa puxa uma faca pra ela e ela pensa que é fácil, é só fazer ali, dar um armlock, é só dar um mata-leão e tá tudo certo. E não é bem assim, tá? Em situação de rua, tudo pode acontecer. Pode valer dedo no olho, uma faca no olho, um lápis no olho, um chute no saco, um soco na garganta. Tudo pode acontecer. Já vimos situações recentemente. Eu tive um amigo que a gente estava conversando e ele falou que ele estava dentro de um bar. Ele estava dentro de um bar, numa festa, né? Numa festa ali qualquer.
em um restaurante, e de repente uma pessoa cantou a sua esposa, e ele era um praticante de luta, tá? Ele era um praticante de luta. Uma pessoa cantou a sua esposa, ele não gostou, chegou até a pessoa e falou: não, cara, ó, não mexe não porque tá comigo, tá? É minha esposa. Normal, e voltou para sua cadeira. O cara simplesmente deu um foda-se pra lá, ficou na dele lá durante um tempo, mas ali zoando com os amigos, não gostou muito, pegou, seguiu o cara até um determinado caminho. Essa pessoa que seguiu esse agressor também, e que cantou a mulher, né, também era praticante de luta. O que acontece? Chegou na rua, chamou o cara para briga e acertou um soco no meio do rosto. Ao cair, desmaiado, provavelmente nocauteado com esse soco no rosto, a pessoa que estava com a sua esposa, que não tinha provocado o conflito ali, simplesmente meteu a cabeça no chão e morreu. É triste isso? Sim, é muito triste, porque você está vendo que não importa se você é lutador, se você não é lutador, a agressão, quando acontece, ela pode vir de qualquer lugar e de várias formas. E muitas das vezes você não tem como se prever. Consequentemente, o marido que estava com a esposa também estava gritando ali e tal, puxando, esperneando, querendo ir embora, até mesmo entrou em confronto com o agressor. Provavelmente essa tensão na cabeça do marido desconcentrou ele um pouco ali do que fazer, do que não fazer, e o cara veio de repente, deu um soco em sua cara. Se ele tivesse numa situação onde mano a mano, homem a homem, talvez ele tivesse se atento ao soco e tivesse se defendido. Não conseguiu fazê-lo porque ele tinha mais uma preocupação ali, tinha uma preocupação a mais, que geralmente é alguém a seu lado a quem ele quer proteger. Então a pessoa acaba se distraindo e ele acaba levando a pior. Lógico que isso não é uma desculpa, nem um favorecimento, nem um desmerecimento. Isso é apenas situações adversas que pode acontecer mediante uma situação de confronto. Por exemplo, outra situação muito triste que ocorreu, em que eu sempre tenho essas histórias, esses contos, porque é importante, que são exemplos pra gente, né, para que a gente entenda como as coisas ocorrem. Um bandido entrou com uma faca, eu lembro que eu estou falando de situações simples, tá? É um soco, é um agressor único querendo bater, lutador, e agora uma pessoa com uma faca entra dentro de uma residência onde tinha um casal. Esse bandido rende o casal, amarra o marido numa cadeira e a mulher está solta ali, né? E tipo, o bandido dizendo: ó, fica todo mundo quieto que eu só quero roubar, só quero levar algumas coisas e vou embora, vai ficar tudo bem. E o marido aceitou ser amarrado, amarrou o marido ali e a mulher continuou solta. E nisso ele ameaçando constantemente com uma faca em punho. No entanto, quando ele viu que o homem estava já imobilizado ali, amarrado, pegou um jarro que estava próximo e bateu na cabeça do homem, estraçalhando a sua cabeça, levando o homem à morte imediata. Com isso feito, a mulher, totalmente sem noção, perdeu noção de tudo. Ele falou: ó, sobe, vai agora para o segundo andar junto comigo, fica quietinha que não vai acontecer nada com você. Final da história, aconteceu sim. Ele estuprou a mulher, fez tudo o que queria e ainda esfaqueou a mulher várias vezes para que ela morresse. E aí, finalizando com um trágico acontecimento na vida dessas pessoas. O que eu tenho de ensinamento com essa história? Nunca acredite no criminoso. Nunca acredite numa pessoa que está disposta a te matar. Por que eu digo isso? Se uma pessoa já entrou na sua casa, você está vendo a cara dele, você está vendo a cara da ameaça, ele já sabe que você pode reconhecer ele em qualquer outro lugar, eu faço um questionamento muito simples. Você acha que esse indivíduo ele vai simplesmente roubar e ir embora? Ainda mais depois de ter matado o marido ali na sua frente, você acha que o próximo passo dele é o quê? Então, são raciocínios muito fáceis que dá para você entender. Agora vejamos, você pode até perguntar, né? O que é que essa mulher, o que é que essa senhora poderia ter feito? Claro, lembre-se, uma faca na mão de uma ameaça é uma coisa. Se você souber como utilizar, até uma caneta, ela pode nivelar a ameaça. Todo tipo de coisa que você tiver ao seu alcance, nas suas mãos, você pode nivelar a ameaça oferecida pelo agressor. Se você tem ali uma cadeira, se você tem uma mesa, se você tem um jarro, se você tem um prato, todo tipo de uma vassoura, todo tipo de coisa ao seu redor,
é material para nivelar a ameaça. Nenhum agressor com uma faca tão somente, você com um pedaço de pau, uma vassoura, por exemplo, você tem um pedaço de pau ali, uma outra madeira, uma outra faca, todo tipo de coisa que você tiver na mão, que você puder jogar em cima dele, que você puder correr, você faça. Aí você pode perguntar, que é o que eu uso várias vezes, ah tá, mas se eu não puder correr? Se você não puder correr, é por isso que eu falo que existe atitudes que você pode fazer, atitudes no treinamento marcial, no treinamento de sobrevivência urbana que você pode utilizar. Além daquela técnica do desespero, que é simplesmente pegar tudo que tiver na sua frente, jogar em cima do indivíduo e bater na faca para que ele solte a faca e você tentar correr. Além disso, existe aí onde entra as técnicas, aí onde entra a consciência situacional, daí onde entra a importância de sempre você estar adquirindo e tendo informações. Valeu, galera, forte abraço, muito grato por você estar acompanhando até aqui, o pessoal do Instagram, o pessoal do YouTube, o pessoal do Facebook também, e o pessoal que está aí nos nossos grupos de WhatsApp, recebendo aí migalhas por migalhas de informações. Como sabem, eu não consigo mandar vídeo mais de 2,5 minutos, eu estou tentando fazer o máximo para que vocês tenham sempre informações. Toda semana vamos estar levando até vocês vários tipos de informações inerentes à sobrevivência urbana. Forte abraço, fiquem com Deus e até um próximo vídeo.